Olá, você, seja muito bem-vindo mais uma vez ao GSCast Podcast. Seja muito bem-vindo a você que está assistindo a gente pela primeira vez. Bem-vindo a você que está acompanhando a série de episódios que nós estamos postando. A você que está assistindo pela primeira vez, temos no canal 4 episódios aí que você pode assistir, compartilhar, deixar seu comentário, deixar o seu like, deixe seu gostinho, deixe sua inscrição, deixe as notificações ativadas, o sininho, para que você possa receber os demais vídeos que serão postados, os demais conteúdos que iremos colocar no canal também. Deixe seu comentário aí, cada tema a gente comenta, deixe seu comentário, a gente está falando sobre os temperamentos, deixe seu comentário, ele falou sobre ansiedade, deixe um comentário que a ansiedade pode ter te afetado, ou que parte você acha que pode ser que você tenha, identifiquei com essa parte do vídeo. Deixa aí sugestões de tema, a gente está aberto também para... eu gostaria que falasse tal tema, seria legal a gente trocar uma ideia. Deixa aí também o seu comentário, o seu tema aí que você gostaria que a gente falasse, que a gente vai, conforme a gente é planejando, a gente lança tema. Como vocês bem sabem, meu nome é Samuel Issa, o meu amigo que está aqui do meu lado, que em breve aparecerá, é Gabriel Pires. Pode se identificar. Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou Gabriel Pires, nós estamos aqui de madrugada. Só para contrariar. Mais uma vez para a gente estar gravando mais um episódio do GSCast. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que hoje, como nos demais vídeos, você vai sair impactado, tocado pelo poder de Deus através do conhecimento da palavra. E eu tenho certeza que, uma vez mais, grandes coisas acontecerão nessa noite. Aleluia. Aleluia. Para quem quiser, vai aparecer a imagem que nós dois está aqui e vai aparecer os Instagram aqui em cima, ó, tá bom? Instagram, quem quiser seguir nas redes sociais. A rede social do Gabriel é... @GabroPires. E o meu é Samuel.issa. Nos siga lá, porque a minha tá meio parada, mas em breve eu vou postar conteúdo lá, vamos postar algumas coisas que será de grande importância para você o seu desenvolvimento pessoal, espiritual. Deixe também lá o seu comentário, quem quiser conhecer um pouco mais, nós trabalhamos também em uma escola de teologia, para quem quiser, gostaria de estudar teologia, conhecer mais a Bíblia, deixe lá seu comentário, chama a gente lá, para que você possa ter mais informações também, amém? Dentro desse tema aí que a gente está trabalhando, que desde semana passada a gente trouxe sobre o tema sobre esse temperamento, a gente falou sobre o sanguíneo e sobre o colérico, as suas capacidades, as suas necessidades, as diferenças de um para outro, o quanto eles são fortes em um ponto e fracos em outros. E hoje a gente vai dar continuidade, o Gabriel começou a falar sobre isso, e ele vai continuar também sobre isso, sobre que cada temperamento e o agir de Deus neles, como no sanguíneo, no colérico, independente do temperamento, o poder de Deus se aperfeiçoa, porque não é questão de perfeição, mas em questão quanto estamos dispostos a seguir a Deus e obedecer a Ele. Então, muitas vezes nós olhamos para a palavra e falamos, mas nós somos tão imperfeitos para falar da palavra, mas não existe ninguém que possa ser perfeito para falar da palavra, porque somos apenas um mensageiro. E diante de um mensageiro, a mensagem sempre será maior. Então, quando se trata da mensagem de Deus, nós somos apenas mensageiro, porque a mensagem sempre será maior do que a gente. Então, independente do seu temperamento, independente das falhas, Deus pode te usar e te capacitar e corrigir você nas falhas para que você possa crescer espiritualmente. É isso aí, gente. Então, no podcast passado, no episódio passado, a gente ficou muito feliz que algumas pessoas comentaram, falaram, eu sou temperamento tal, eu sou temperamento tal. Então, Deus abençoe a vida de vocês que têm interagido conosco através tanto dos vídeos como também dos vídeos curtos aí, dos shorts. Deus abençoe a sua vida. A gente pede que continue fazendo isso, continue comentando, interagindo, para a gente conhecer também o nosso público que nos ouve, e assim a gente vai glorificando o nome de Deus.
Então, dando continuidade nos temperamentos, como foi falado semana passada, a gente fez uma introdução no temperamento do sanguíneo e no temperamento do colérico, mostrando tanto as qualidades desse temperamento, quanto também os defeitos dele, as falhas desse temperamento, o que falta nele, né? E a gente fez uma introdução, comentamos um pouco, falamos um pouco da gente, abordamos algumas situações onde esses temperamentos, as pessoas que têm esse temperamento, como elas reagem. Claro que não vai ser 100% da forma como nós explicamos aqui, mas a gente fez uma explicação simples ali para vocês conseguirem identificar como que funciona mais ou menos, para ter uma ideia por cima. E hoje a gente queria continuar dentro desse assunto, mostrando dentro da Bíblia mesmo, algumas pessoas que tinham esses temperamentos e como que elas reagiam de acordo com algumas situações e extrair lições dentro disso para a nossa vida cristã, para a nossa vida prática no dia a dia. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito top também, como foi nos outros dias. Então, só fazendo um resumo aqui, existem 4 tipos de temperamentos: 2 extrovertidos e 2 introvertidos, sendo os introvertidos melancólico e fleumático, e os extrovertidos sendo o colérico e o sanguíneo. E aí, quando nós falamos sobre esses temperamentos, a gente falou que o temperamento ele é herdado dos nossos pais e dos nossos avós. É uma característica nossa, traços nossos únicos que nos fazem diferente de todo mundo que existe na Terra. Porque só tem gente na Terra também, né? Bom, Não acreditamos em árvore, né? não acreditamos em vida fora da Terra, e muito menos que os outros planetas vão ser habitados, né? Não acreditamos nisso. Não vem um assunto, mas não acreditamos nisso. Então, são características únicas que nos distinguem de todas as 8 bilhões de pessoas que tem no mundo. E aí, dentro desses temperamentos, nós falamos sobre o sanguíneo e o colérico. E eu queria exemplificar esses 2 temperamentos com alguns personagens bíblicos, ou com um mais especificamente para cada um desses temperamentos, e mostrar para vocês algumas reações de cada um, como que eles trabalharam, como que eles reagiram, e mostrar o ponto forte e também o ponto fraco dessa reação dentro de um contexto bíblico. Então, para a gente trabalhar aqui o temperamento do sanguíneo, a primeira pessoa que eu gostaria de mostrar com vocês aqui é do apóstolo Pedro. Então, o apóstolo Pedro, talvez, eu penso que seja a imagem mais forte de um sanguíneo que a gente tem dentro do Novo Testamento. Então, por exemplo, no Antigo Testamento a gente tem, por exemplo, Davi. Davi, ele é um dos símbolos mais fortes desse temperamento no Antigo Testamento. Mas no Novo, acho que é indubitável. Eita! Foi lá no paraíso e voltou com a palavra. Então, eu acho que dentro do Novo Testamento é o que a gente mais consegue enxergar esse temperamento de sanguíneo, é o Pedro. Pedro, como vocês sabem, um dos 12 apóstolos de Cristo. Gente boa. Gente muito boa, pescador, bruto, brabo. Não era tão brabo. Ele era, vai. Vou só avisar, não. Ele era bravo, Pedro era bravo. Impossível. Ele era impulsivo, né? Impulsivo, bravo. Pescador, né? A gente sabe como é que é. Então, Pedro, a Bíblia vai dizer que quando Jesus chama ele, Pedro, ele estava vindo de uma noite inteira onde ele não tinha conseguido pescar, no episódio tão conhecido como a pesca maravilhosa, né? Ainda que a gente entenda que Pedro já tinha visto Jesus antes, né? Sim. Já tinha tido um encontro com ele antes, não foi só ali naquela pesca maravilhosa, mas onde eles tiveram contato ali, uma conversa mesmo, foi na pesca maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que Pedro, depois de uma noite inteira, onde ele não conseguiu pescar, onde tinha mulher para cuidar, os fornecedores para pagar, e Pedro não conseguiu pescar nada. E
Aí entra uma grande característica do sanguíneo, é que o sanguíneo, ele se frustra, né? Ele tem uma facilidade para se frustrar, assim, extraordinária. Ele coloca muita expectativa em algo volátil. Ele sai na rua, ele sai de um lado da rua, assim, cheio de vontade e chega do outro lado da rua, às vezes, já frustrado. E, então ele se frustra, né? Porque ele colocou uma grande expectativa naquela pesca, que era algo para ele cotidiano, normal. E, infelizmente, depois de uma noite inteira, ele não consegue pescar nada e volta para casa ali frustrado. Ele ia voltar para casa frustrado. E a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus se encontra com ele, pega o barco dele emprestado, prega para aquela multidão que estava ali naquela praia, depois chama Pedro para o barco, vai para o mar alto, para o meio do mar, a parte mais perigosa, e ali acontece o milagre da multiplicação. E ali a gente já vê outra qualidade do sanguíneo, que ao mesmo tempo que ele se frustra, para ele voltar a ter esperança, fé e atitude é muito rápido. Ele, ao mesmo tempo, era um Pedro que, por exemplo, aqui, às 9 horas estava frustrado. Mas quando foi meia-noite, a fé dele já estava lá em cima de novo. Jesus chegou e chamou ele para dentro de um barco e falou assim, não, vamos lá, vamos pescar. E mandou ele jogar a rede. Falou, não, mas eu não pesquei nada a noite toda. Mas quando ele ouve a palavra de comando do Senhor Jesus, ele obedece aquela palavra, então, e o milagre acontece. Por quê? Porque é uma grande qualidade do sanguíneo. O sanguíneo, ele pode até estar muito frustrado, ele pode estar triste, mas para ele se levantar é assim, ó, ele se levanta muito rápido, ele consegue pegar o gás muito rápido, ele engata a marcha muito rápido, e quando você pensa que não, ele já está bem de novo. Então é uma grande qualidade de um sanguíneo, é justamente isso. Essa qualidade de estar triste, mas às vezes com uma palavra que o Senhor Jesus libera para ele, às vezes uma profecia no culto, uma palavra de apoio que ele recebe no culto, ele já dá aquela guinada, já dá aquela fortalecida e já ir para a luta de novo, ir para cima, e a fé dele vai lá em cima. Alguns falam que a fé do sanguíneo ela é superficial, né? A fé do sanguíneo, ela é, por exemplo, diferente da fé de um melancólico. A fé do melancólico ela é mais embasada, ela é mais sólida. Agora a fé do sanguíneo ela é superficial no sentido de que ele não precisa ver muito. Ele só precisa ouvir a palavra e a fé dele já é ativada rapidinho. Só que também por ser superficial, rapidamente às vezes ela oscila e sobe de novo e volta e oscila. Então ele tem essa característica muito forte dentro da sua personalidade, né, Samuel? Ele não tem uma base muito fortalecida. Ele é muito volátil, ele coloca a esperança dele em algo volátil. Quando isso dá erro, e o sanguíneo tem muito problema. Como ele não é muito persistente, ele tem o costume de jogar toda a responsabilidade pro outro. É verdade. Ele não gosta de trazer muita responsabilidade para si, porque ele sabe que vai desistir. Então, por isso que ele quer envolver sempre 2 ou 3, porque se der tudo errado, ele tem que inculpar. Então o sanguíneo tem essa característica aí. A gente não tá aqui dizendo que é ruim ser sanguíneo, não, nem que é bom. Como a gente falou no primeiro podcast, não existe motoqueiro sanguíneo. Não existe temperamento bom ou temperamento ruim. Não tem esse negócio. Não, então eu queria ser assim, eu queria ser assado. Não, todos os temperamentos são bons. Na verdade, o que vai fazer o seu temperamento ser bom ou ruim é o conhecimento que você tem sobre ele, você saber sobre as qualidades, as virtudes e sobre as necessidades, as faltas, os defeitos dele, e pedir para o Espírito Santo potencializar as qualidades e que através do fruto do Espírito também ele equilibre os defeitos, as necessidades, as faltas do seu temperamento. Então, quando a gente tem esse entendimento que dentro do meu temperamento existem qualidades que podem ser potencializadas pelo Espírito Santo para mim realizar algo, seja dentro do reino de Deus, mas às vezes até profissionalmente, e quando eu sei que eu tenho defeitos, faltas que o Espírito Santo ele pode equilibrar, então quando eu entendo isso e começo a orar para que o Espírito Santo ele trabalhe em mim, no meu temperamento, aí o meu temperamento fica top.
independente do temperamento que eu tenha. Então, o principal dos temperamentos é saber sobre isso. É entender que tem como melhorar, sim. A gente não está dizendo que se você começar a orar, você de sanguíneo vai virar melancólico. Provavelmente não vai. É muito difícil, né? Geralmente o que você tem predominante vai até o resto da vida. Você pode equilibrar ele mais ou controle. Você tem um controle, mas que você vai mudar da água pro vinho, dar uns 180 no seu temperamento, difícil. Muito difícil. Talvez só se acontecer algum evento traumático na sua vida, né? Algo assim do tipo que pode dar uma bloqueada, mas Deus te guarde disso aí. Então, a gente sabe que é muito difícil isso acontecer. Então, os temperamentos é entender isso. Então, o Pedro, ele era esse apóstolo do Senhor Jesus que era sanguíneo, ao mesmo tempo que às vezes se frustrava, às vezes ele já estava com a fé lá em cima. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que, em Mateus capítulo 8, se eu não me engano, que o Senhor Jesus, ele pede para que os discípulos atravessem para o outro lado, e no meio do caminho, uma grande tempestade se levanta, e os discípulos, morrendo de medo daquela tempestade, o Senhor Jesus vem vindo sobre as águas, porque ele já tinha combinado com os discípulos que eles iam se encontrar do outro lado. E a Bíblia vai dizer que quando eles veem o Senhor Jesus, eles pensam que é um fantasma. E porque dentro da cultura judaica na época, eles acreditavam em fantasma e tudo mais, então eles pensaram que era um fantasma. E aí quando o Senhor Jesus fala assim, não temais, sou eu. Aí o Pedro, sanguíneo, pode ver, tinha 12 pessoas dentro do barco. Mas quando o Senhor Jesus falou assim, sou eu, não temais, só o Pedro se manifestou para falar. Sim. Só o Pedro, ele foi o primeiro, assim. Jesus terminou de falar e já respondeu. Falou, mestre, é o Senhor mesmo, mandou eu ter contigo. Na hora, ele nem pensou, ele até esqueceu da onda, até esqueceu da tempestade. E o Senhor Jesus falou assim, vem. Só vem, na nossa linguagem hoje. Só vem. E a Bíblia vai dizendo que Pedro, ele vai ter andando sobre as águas também com o Senhor Jesus. Mas aquele negócio, né? Como a fé dele é muito superficial, quando ele olhou para as ondas, quando ele olhou que o vento estava muito forte, ele afundou. Porque ao mesmo tempo que a fé dele ela foi ativada, quando ele olhou para as ondas e para o vento, a fé dele foi apagada novamente. Então, tem essa inconstância, essa superficialidade na fé. Ela, deu um pico e também, apagou. Nessa mão. Dentro disso aí também é interessante, uma característica que pode ser positiva de sanguíneo. Essa impulsividade usada para o bem e a consistência faz sanguíneo fazer uma coisa que nenhum dos outros faz. Os outros fazem. Porque na Bíblia existe só 2 pessoas que andam na água. Exatamente. Foi Jesus e Pedro. Então essa impulsividade de Pedro, essa impulsividade que a pessoa possa ter, ela pode ser potencializada para o positivo. A pessoa pode ver experiências e coisas que nenhuma outra pessoa pode ter vivido. Verdade. Porque ela está usando aquilo para o positivo, não para o negativo. Então, o sanguíneo ele pode se mover um positivo de pegar aquele... eu tenho que fazer, ir lá e fazer, ser persistente. E se vem a persistência junto com a determinação, com aquela criatividade, aquela impulsividade dele, ele faz coisas extraordinárias. Faz coisas extraordinárias. Então, não é questão de... minha impulsividade é negativa. Depende. Depende, não é tudo. Então toda pessoa impulsiva é ruim. Não, pode ser que sua impulsividade seja para o ponto positivo e te ajude pra caramba. E te ajude a ser melhor, te ajude a se produzir. Mas tudo vai depender de quanto você está utilizando para o positivo ou negativo. Pedro usou por um instante a impulsividade dele para o positivo, andar sobre as águas. Uhum. Depois ele entrou no negativo, qual que foi? Afundar. Entendeu? Porque quando a gente olha o texto, a gente vê que Pedro, ele não ficou perguntando, né? Mas Senhor, como que eu vou fazer? Mas Senhor, eu sou mais pesado do que a água. Senhor. Não, Pedro não teve isso. Então, ele viveu uma experiência sobrenatural. Ali foi sobrenatural, porque tudo que foge da lei da física é sobrenatural. Pedro, ele teve uma experiência sobrenatural
porque, como o Samuel disse, essa impulsividade dele foi benéfica. Ela não foi negativa, ela foi positiva. Então, o que a gente aprende com isso aqui dentro dessa impulsividade do sanguíneo? É que ele tem uma capacidade muito grande de viver coisas extraordinárias. Ele tem uma capacidade muito grande de viver experiências que talvez o outro não viveria. E ele tem a capacidade de, talvez, em pouco tempo de convertido, viver coisas que talvez alguém que já tem muito tempo na igreja nunca viveu. Por quê? Porque dependendo do temperamento seu, quando você ouvir uma ordem de Deus, você vai ficar questionando, você vai ficar, mas Senhor, não dá, Senhor, não posso, não faz sentido. E quando você tem essa característica positiva dessa impulsividade, você só faz, você só age, você só obedece à ordem e à palavra de comando de Deus e faz você viver coisas extraordinárias, né? Então, o bom de você ter essa impulsividade aí é justamente isso, é você viver o extraordinário, é você fazer coisas que talvez o outro não faria, você fazer algo que talvez um melancólico não faria, um sanguíneo não faria. Sanguíneo faria. Sanguíneo ele pensa até rápido demais do que ele fala. O cérebro não acompanha, né? Então talvez os outros iam ficar questionando, mas como e tal. E não, o sanguíneo só faz. Então, a gente vê dentro das graduações ministeriais é que o sanguíneo ele é muito bom para ser um evangelista. O sanguíneo é muito bom para ser um apóstolo, porque existem dons espirituais que se movem na categoria do impossível, na categoria do sobrenatural. E dependendo de como o Espírito Santo quiser se mover, o que ele pedir vai ser relativamente sem sentido. Por exemplo, se você estivesse num lugar com uma pessoa que é cega e você recebesse uma palavra de comando do Espírito Santo dizendo assim, ó, eu quero que você ore por ela, porque eu vou curar ela. Até aí, maravilha. Oxe, tranquilo. Só que aí o Espírito Santo fala, você não vai pôr a mão na cabeça, você não vai pôr a mão no ombro, você não vai fazer nada. E o que eu vou fazer? Você vai pegar o lodo, você vai pegar a terra, cuspir na terra, fazer lodo, passar nos olhos do cego e mandar ele se lavar. Quem faria isso? Quem faria? O fleumático e o sanguíneo, fleumático e melancólico esquece, né? É porque tem gente que tem nojo de qualquer coisa, tem gente que se encosta na terra, meu Deus. Se só pisar o pé na terra, assim, aqui, pezinho branquinho, já... né? Tem gente que tem gente, né? Porque tem gente que tem assim, tem um amor pelo pé, pela mão, né? Tem gente que... A gente sabe que tem pessoas que tem toque. Não pode fazer nada que quer lavar a mão, né? Ele pega no celular, ele vai lavar a mão. Aí ele pega em outra coisa, lava a mão. Pra tudo ele lava a mão. Então tem toque. Aí imagina, o Senhor Jesus sempre chega e fala assim, não, pega o barro aí no chão, cospe nele, bola assim na mão, faz uma massinha, passa nos olhos do cego e manda ele se lavar. Então, dependendo do temperamento, a pessoa não faz não, mas o sanguíneo, meu, quando você vê, ele cospe, lambe a terra, tá... Mas até que não foi pedido. Se deixar, ele põe até na boca. Ele pega tudo, põe na boca, assim, ó. Faz um gargarejo e passa... Porque ele é impulsivo, então a chance dele viver o sobrenatural em coisas extraordinárias, não tô falando que os outros não vivem, mas a chance de um sanguíneo é bem maior. Talvez algo que Deus tinha que preparar a fé de um melancólico muito tempo para ele viver, o sanguíneo vive assim muito rápido, né? Muito rápido. Então ele tem essa característica aí dessa impulsividade e essa superficialidade na fé. Então, geralmente uma pessoa que ela é impulsiva, geralmente ela é superficial também, é o contraponto da impulsividade aqui, essa superficialidade, não é aprofundado a fé dela. Então, claro que Pedro não foi assim a vida inteira, né? A gente vai mostrar outros exemplos aqui que Pedro já não era mais assim. Então, por exemplo, outro caso sobre o Pedro, a Bíblia vai dizer que Jesus já está vivendo os seus últimos dias, últimas semanas aqui na terra, prestes a passar pelo Getsemane, para ser julgado, condenado e ir para o Calvário. Já fazia 3 anos que ele estava
dizendo aos seus discípulos que ele seria entregue, o Filho do Homem seria entregue. Sim. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus está em um desses discursos falando que ele seria entregue, o Pedrão, impulsivo, chegou e Jesus falando que ele ia ser entregue, o Filho do Homem será entregue e será morto. E Pedro começou a repreender Jesus, Mateus 16. Começou a repreender Jesus dizendo que ele não seria. Então, aqui a gente vê outra característica do Pedro ali, né? Que ele começou a repreender o líder dele, meu. Assim, boiando. Jesus já fazia 3 anos que o Senhor Jesus já estava preparando os discípulos para esse momento, dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem veio para salvar o que havia se perdido, é necessário que o Filho do Homem padeça, olha, não há de ficar pedra sobre pedra que não há de ser derrubada, e você estava falando do seu próprio corpo. Ele já estava preparando seus discípulos para esse momento da crucificação, dos julgamentos e tudo mais. E mesmo assim, quando o Senhor Jesus estava falando sobre isso de novo, lá vai Pedro de novo e começa a repreender Jesus. Publicamente ainda. Publicamente. Imagine a cena, Pedro gritando com Jesus. Pedro gritando com Jesus. Cena bonita, né? Tô aqui, eu fui corrigido publicamente também. Meu Deus, Pedro gritando com Jesus, falando, não é assim que vai acontecer, você não vai morrer, pode parar de conversa, não sei o que. Mas se ele fosse baiano hoje em dia, né? Pedro Baiano ia fazendo esse carcelzinho, né, gente? Nada contra os irmãos baianos, tô fazendo uma brincadeira aqui. Então ele ia falar, oxente, Jesus, mas para, não se aveste, não, pare com isso. Então já ia fazer aquele escarcel. Então Pedro começou a repreender Jesus, meu. Caramba. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Que me serve como pedra de escândalo, que me serve de escândalo. Então ele foi repreendido por uma coisa boba. Qual que é a característica negativa aqui do sanguíneo dentro desse texto? É que o Senhor Jesus ele já tinha dito que ia acontecer isso. E aí quando o Senhor Jesus começou a falar de novo, ele questionou. A característica aqui é que o sanguíneo ele esquece as coisas. Ele esquece muito rápido as coisas. Às vezes algo que toda hora tem que estar falando, né? Toda hora tem que estar falando. Não, mas eu não falei isso pra você, que eu esqueci. Aí vai lá, mas eu não já falei isso pra você? Esqueceu de novo. Ah, mas eu não já falei, esqueci. Então o sanguíneo ele tem essa característica de ter que estar sendo repreendido toda hora, porque ele esquece as coisas. Ele esquece. Ele na igreja, o líder dele ali tem que estar toda hora repreendendo ele. Falei, mas eu não já falei que é pra fazer assim? Ele, mas eu achava que é legal assim, que era melhor assim, porque ele já esqueceu. Eu falei, não, mas aquele dia eu já te disse que tem que ser feito assim, dessa maneira, desse jeito, nesse horário, dessa forma. Ele esquece. E aí tem que ficar sendo repreendido para que ele pare de esquecer. E às vezes as repreensões é dura, meu. Até ele entender mesmo, ele parar de esquecer as coisas, meu. O sanguíneo tem esse negócio, tem que ficar falando 1000 vezes para ele. E ele esquece as 1000 vezes e às vezes ele é repreendido toda hora na mesma coisa, na mesma bronca, porque ele fica esquecendo toda hora as coisas. Sim. Né? Ele faz a mesma pergunta várias e várias mesma vezes. Perguntas várias ou por exemplo, já foi vezes. resolvido, ele está na mesma questão ainda, ele está em várias coisas, mas isso também é positivo também para ele, na questão do perdão, dos temperamentos, o que é mais rápido perdoar, o que é mais fácil esquecer é o sanguíneo. Verdade. O sanguíneo, ele briga, ele faz... No outro dia, já esqueceu, já deixou pra lá, a vida continuou pra ele, porque ele vive muito de viver o momento, de viver o dia. Então, ele é muito de ver do passado ou preocupado também com o futuro. Ele é preocupado com o presente, sempre. Então, é que a gente falando, tudo ele pode tender para o negativo ou para o positivo. É que Paulo vai falar em Romanos 8, existe um pendor que ele tanto pode, um peso que ele tanto pode para o lado da carne quanto para o espírito. O sanguíneo ele pode usar essas dificuldades para ir para o lado do espírito e se manter no lado espiritual, ou ele pode ir para o lado carnal. Aí vai ter uma decisão de cada um. É verdade. Então, é muito interessante. É muito interessante essas características de temperamento do Pedro. Outra característica muito forte dele, que a gente vê em Atos capítulo 2, é que quando a Bíblia vai dizer depois deles serem batizados no Espírito Santo,
Aquelas 14 nações que estavam ali representadas, aquelas pessoas acharem que eles estavam tudo bêbado por causa da forma como eles falavam, e possivelmente ali tinha um mover do Espírito no corpo deles, que fazia com que quem visse pensasse que eles estavam embriagados. E quando eles falaram assim, mas já é tão cedo, já tão bêbado. E Pedro toma a palavra ali e ele fala que eles não estavam bêbados, coisa nenhuma, mas era o cumprimento da palavra que Deus tinha dado para Joel. E ali Pedro ele começa a pregar, e naquele dia quase 3.000 almas aceitaram a Cristo. Então é justamente essa característica do sanguíneo, que ele tem muita facilidade de falar em público. Então, o Pedro ali, enquanto os discípulos, os outros apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, e os que estavam de fora achavam que ele estava bêbado, e eles estavam bêbados, ele já tomou a palavra na hora e já começou a falar. Ele não deixou o burburinho correr, né? Sim. Ele já tomou a palavra e já começou a falar. É que eu falei, a impulsividade dele pode tender para o positivo. Tem impulsividade, ele pode tender para o positivo e negativo. Vai depender quem está guiando ele, se é a carne ou o espírito. Se o espírito está guiando, a impulsividade, tudo que é isso aí vai ser usado por positivo. Agora, se não é o espírito, é a carne. Aí tudo se vai depender para o negativo. Então ele tem essa característica. O sanguíneo, quando a gente vê uma pessoa... vou dar um exemplo de um pregador. Um pregador sanguíneo, ele prega em qualquer lugar. Mas pode pôr qualquer lugar. Se um jovem ou até mesmo um adulto, ele tiver essa característica de sanguíneo dentro dele, ele ter esse temperamento predominante, e ele tiver esse chamado para ser um evangelista, a gente fala evangelista, é um pregador. Ele prega em qualquer lugar. Você chama ele para pregar na rua, ele vai. Você chama ele para pregar na praça, ele vai. Você chama ele para pregar num culto de lar, ele vai. Você chama ele para pregar na prisão, ele vai. Você chama ele para pregar em qualquer lugar, ele não tem problema, ele prega em qualquer lugar, porque ele tem muita facilidade de se adaptar a qualquer tipo de geografia, ele tem muita facilidade de se adaptar a qualquer tipo de pessoas que estão no ambiente dele. Eu costumo dizer que o sanguíneo, ele é como se fosse um camaleão, ele consegue se adaptar a qualquer lugar, a qualquer tipo de pessoa. Então ele está num ambiente que as pessoas são mais caladas, ele consegue ganhar todo mundo, fazer os calados falar, consegue fazer as pessoas que são mais tímidas sorrirem, brincarem, falarem, extravasarem. Ele consegue brincar com todo mundo, ele consegue fazer piada, e ele consegue brincar, trazer todo mundo para o ambiente dele. Então ele tem essa facilidade de conversar com qualquer público. Então é uma qualidade muito boa também do sanguíneo, principalmente em relação ao reino de Deus, como ele pode se comportar e entregar o seu melhor ali dentro do reino. Então, um sanguíneo, uma pessoa, talvez você que me ouve aí, e você é sanguíneo, se identifica com as características dele, você tem, independente se você é sanguíneo ou sanguínea, você tem grandes chances de Deus te usar no ministério evangelístico, para pregação, para púlpito. Se não for no púlpito, ser no meio do povo ali, talvez ser um ganhador de alma no meio do povo, ou ser um ganhador de alma de púlpito também, porque tem gente que às vezes ela não prega, mas no meio do povo assim, fala, caramba, ele é bom, e se botar ele num púlpito, às vezes ele dá uma travada, né? Então, se você for um sanguíneo, uma sanguínea aí, você tem grandes chances do Senhor te usar no ministério da palavra, dentro dessa área aí do evangelismo. Tem grandes chances. E é isso, sanguíneo, é esse ponto aí, fechando com ele, né? É, verdade. Pra gente continuar os demais, senão a gente não fala dos demais. Que semana que vem a gente vai ter umas surpresas aí, mas dentro aí, sanguíneo, ele pode ser usado pelo Espírito Santo, Deus pode fazer grandes coisas com ele. Ele deixar esse mover, esse trabalhar do Espírito Santo na vida dele, ele muda completamente, ele se torna uma outra pessoa, determinado, ousado, dedicado àquilo que ele está fazendo. Ele sempre vai colocar 100% da energia dele naquele projeto, naquele sonho. Então, o sanguíneo, ele sempre tem que estar com essa dedicação, sempre estar com essa motivação dentro do coração dele.
Então é muito importante. A sanguínea é meio estabanada também. O sanguíneo, então, ele tem que estar com essa motivação, ele bem direcionado, moldado pelo Espírito Santo. Se você é sanguíneo, eu não tenho muita dedicação, busque a Deus. Também comece a estabelecer pequenos objetivos na sua vida, vai alcançando um por um. Não vá querendo, amanhã depois eu quero ficar, é isso. Não, vai aos poucos. E você vai conseguir controlar isso aí e deixar o Espírito Santo te guiar para que você tenha paciência, autocontrole, domínio próprio e você venha ser equilibrado em todos os seus temperamentos, instintos, para que você possa viver bem. Amém? É isso aí. Agora, tratando aqui do outro temperamento, vamos falar um pouquinho do colérico. Semana passada a gente deu bastante característica do colérico, então não vamos falar aqui o que a gente já falou, até para vocês assistirem o vídeo passado, né? A gente vai deixar nos cards aí em cima aí o vídeo para você estar assistindo. Provavelmente vai aparecer aqui mais ou menos, eu acho, né? Editor, coloca, vai aparecer mais ou menos aqui, eu acho. Se não for aqui, das câmeras, vai aparecer aqui assim. E aí o editor, ele se vira aí para colocar. A gente tá pagando o editor para isso, né? Ele é pago pra isso. Ele é pago pra isso. Então o editor. Ele é pago com esfirra pra isso. Ele se vira aí pra colocar no tempo certo aí, editor. 37 minutos. Então, colérico. O colérico, talvez a personalidade que a gente mais forte que a gente consegue ver dentro do Novo Testamento é a pessoa de Paulo, ou Saulo, o apóstolo Paulo. Quem não conhece o apóstolo Paulo, que hoje em dia já tem até filme sobre ele aí, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, chamado por Deus como apóstolo dos gentios, justamente porque Pedro não queria muito, né? Mas então, o apóstolo Paulo, antes dele ser o apóstolo Paulo que nós conhecemos, ele era o Saulo. Não estou dizendo que são pessoas diferentes, tá? É as mesmas pessoas. Então, ter uma visão didática melhor. Só para ter uma visão assim mais fácil. Saulo, ele era um homem, ele mesmo vai dar testemunho dele, um homem muito zeloso. O apóstolo Paulo, ele tinha, quando se converteu, aproximadamente ali entre seus 35 e 37 anos, tinha quase que a mesma idade do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que antes dele se converter, ele era chamado dos fariseus, da seita dos fariseus. E ele mesmo falando sobre a sua biografia, ele vai dizer que ele era um homem extremamente zeloso pela lei de Deus. Paulo, ele era um jovem extraordinário. Ele era um homem extraordinário, tinha uma capacidade intelectual altíssima. Ele era totalmente diferente do apóstolo Pedro. Ele tinha uma capacidade intelectual altíssima, falava possivelmente, ainda que a Bíblia não diz, mas nós entendemos por inferência, ele falava árabe, falava grego, ele falava em latim, ele falava, quando eu falo grego, tanto o grego koiné, que era o grego mais comunzão, quanto o grego mais polido, o grego mais top e tal. Falava aramaico, falava hebraico, conhecia o hebraico antigo, o hebraico arcaico, que quase se perdeu na época que o povo de Israel foi cativo para a Babilônia. Então, Paulo, ele era um homem assim extraordinário, zeloso na lei de Deus. A gente vê isso ele falando em Romanos capítulo 5, 6 e 7, ele fala do zelo que ele tinha em relação à lei de Moisés, um camarada extraordinário. Só que antes dele se converter, ele era um homem assim cruel. Paulo, ele era muito cruel. Paulo era aí, para quem conhece, não sei se alguns vão entender o que eu vou dizer, mas ele era o Hitman, quase um Hitman. Ele era um assassino em série da Bíblia. Agora não sei se essa palavra pode dizer. Poder pode, né? Ele era quase um assassino em série
ele era um assassino em série, porque ele era um homem que tinha as cartas dos principais dos sacerdotes para perseguir, torturar e matar todos aqueles que faziam parte de seitas que para eles na época não eram seitas, como por exemplo o cristianismo. Sim. O cristianismo nos primeiros 10 anos após a ascensão de Cristo era considerado uma seita. O apóstolo Paulo, ele chamava aqueles que eram do caminho, e ele perseguia os cristãos, ele torturava, ele entrava nas casas, arrancava filho do colo da mãe, matava, saía arrastando. Ele era um homem muito cruel. Por quê? Porque é uma característica do colérico. O colérico, ele é muito decidido. E quando o colérico ele decide fazer algo, não tem quem tire da cabeça dele aquilo que ele quer fazer. Não tem quem tire uma opinião da mente dele. Não tem quem tire uma vontade do coração dele. Se ele quiser fazer algo, ele vai fazer. Se ele quiser ter algo, ele vai batalhar para ter, independente dos percalços, independente do que apareça na frente dele. O colérico é o tipo de pessoa que quando ele tem um objetivo, se algo entrar na frente dele, ou ele passa por cima, ou o que tiver na frente dele pule para o outro lado da rua, porque ele não vai parar. Ele é um homem muito decidido, ele é uma mulher muito decidida. E Paulo era assim. Como ele cria que a seita, denominada por eles a seita, que era o cristianismo ou os do caminho, era errado, Paulo ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. E talvez o episódio mais forte em relação a ele, dentro dessa vida dele pré-conversão, é lá em Atos capítulo 8, capítulo 7, quando a Bíblia vai dizer que ele foi o responsável por assinar a morte de Estevão. Então, Paulo, a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de fé. E quando ele começa a pregar aquele sermão sobre a história do povo hebreu, Paulo era um homem que conhecia muito. Mas porque ele conhecia muito e viu que chegou outro cara no local que também conhecia, aí que ele não se aguentou. Então, o sanguíneo ele tem essa característica negativa aí, que é o colérico, ele tem essa característica negativa aí, que é o quê? Que ele não gosta de ficar medindo força com ninguém. O colérico, ele não gosta de ficar medindo força com ninguém. A pior coisa para um colérico é saber que tem alguém que conhece igual a ele, que tem domínio na mesma área que ele, que sabe falar sobre os mesmos assuntos que ele. Ele não gosta. A competitividade dele é muito alta. O colérico é competitivo até o extremo. Ele quer ganhar, e aí entra o problema dele, que ele quer ganhar por todos os métodos, porque ele quer ganhar. Independente do que ele faça, Ele quer ser o melhor em tudo. Ele tem que ser o melhor em tudo. Ele quer ser o melhor em tudo. E isso pode ser uma arrogância, um orgulho dele. Aí ele tem que ser arrogante, orgulhoso. E o problema dele é que uma hora ele vai achar alguém melhor que ele. Meu Deus. Uma hora ele acha alguém melhor do que ele. E aí ele vai querer oprimir, ele vai querer desfazer, ele vai querer diminuir. Tudo porque ele vai achar alguém que é melhor do que ele, alguém que tem mais capacidade do que ele. E isso é normal. Todos nós temos pessoas que são melhores do que a gente. Em alguma área ou em todas as áreas. Você pode encontrar alguém que seja melhor que você em todas as áreas. E aí, como você vai agir com alguém que é melhor que você em todas as áreas? Um colérico não sabe, ele vai ficar com inveja, ele vai ficar com raiva, ele vai querer mandar a pessoa embora, ele vai querer fazer tudo só porque a pessoa é melhor do que ele. Meu Deus. Ele não sabe lidar com isso. E aí vem uma questão de humildade, que Paulo vai aprender lá na frente. Que Paulo vai falar, considerai a cada um superior a si mesmo. O Paulo está dizendo, olha para o teu irmão e fala, ele é superior a mim. Ou seja, porque ele passou por uma dificuldade idêntica a essa, de ter algo que é alguém que era superior a ele. Então, se nós quisermos ter um controle, o colérico que tiver controle, ele vai ter que aprender que existem pessoas melhores que ele, ainda mais se ele for um líder. Possa ser que o discípulo dele seja melhor do que ele.
E aí, se o seu discípulo pregar melhor que você? Meu se o seu Deus. discípulo orar melhor que você? Eita! E se o seu discípulo fazer mais do que você? Você vai fazer o quê? É. Ah, não, vou fechar as portas, vou fazer isso. Não, isso é criancice. Verdade. Porque o objetivo de toda uma pessoa que está sendo ensinada, ensinando alguém, é que aquela pessoa seja melhor do que você. Então, o colega tem essa dificuldade que ele tem que melhorar muito em ele admitir que ele não sabe tudo, que a gente falou semana passada. Ele não sabe tudo, ele tem que admitir que o outro que está ali pode ser melhor do que ele, e ele tem que se submeter. E ele tem que obedecer. O sanguíneo tem uma característica muito boa que ele obedece. O colérico tem uma característica muito complicada que ele não obedece. Ele sempre quer fazer o dele e nunca obedecer. E isso é uma característica negativa muito ruim, porque a obediência é um dos mandamentos primários de Deus. Verdade. Porque quando Deus ele criou o mundo, ele criou todas as coisas, colocou o homem no jardim do Éden, ele deu uma ordem de obediência. Não foi uma ordem de restrição, uma ordem de obediência. Porque Deus não restringiu ninguém a nada. A gente acha que Deus gosta de restringir. Ah, Deus restringiu Adão. Não. Deus disse para Adão, para ele não comer do fruto, mas Deus não restringiu ele acessar o fruto. É verdade. Deus não restringiu ele pegar o fruto. Deus não restringiu ele comer do fruto. Deus poderia ter colocado uma cerca lá, igual ele colocou depois um anjo, restrição que ele fez depois, que ele colocou uma espada que vinha e vinha pelo caminho da árvore da árvore da vida, e anjos na porta do Éden. Aí ele restringiu, mas Adão não tinha restrição. Ele podia tocar no fruto, ele podia tocar na árvore, ele podia fazer tudo isso. Agora, a única coisa que Deus pediu para ele foi obediência. Então, o colérico tem que aprender isso aí, a obedecer. Meu Deus. Outra característica do colérico, né, que é muito forte, é que por ele ser muito determinado, empenhado em fazer algo, ele tem um espírito de liderança muito forte. Quando ele começa a fazer algo, para tirar da mão dele é muito difícil. E aí entra uma característica que às vezes é negativa para o colérico. É que por ele querer fazer tudo e por ele querer estar à frente de tudo, ele tem um problema muito grande em delegar. Sim. Ele tem um problema muito grande em entender que o reino de Deus, ou no reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. Sim. Ninguém faz nada sozinho. É preciso ter alguém para te ajudar a fazer algo. O próprio Senhor Jesus não realizou o ministério dele sozinho. Mesmo sendo Jesus, ele levantou 12 homens, fora as mulheres que ajudavam no seu ministério, porque ele entendia que ninguém fazia nada sozinho. E o colérico, às vezes, ele não consegue entender isso. Ele pensa que só ele no ambiente consegue fazer aquilo, e se tirar aquilo que está na mão dele para dar para outro fazer, já era. Vai acabar com o projeto. Ele abandona o ministério, ele abandona a igreja, ele abandona o serviço, ele abandona tudo, porque é ele que tem que estar lá. Ele tem que estar na frente. Tem que fazer. Ele não consegue passar para o outro e deixar, tchau. Vou deixar com você e pronto. Então ele tem dificuldade. Tem empresa, ele não quer ensinar ninguém, só ele quer fazer o serviço. Porque aí vem uma insegurança dele. Se alguém entrar e eu perder e tomar meu lugar, ou seja, o colérico, apesar de todo ficar melhor que eu, né? Ele mostra uma insegurança. Isso o cara fica melhor que ele, né? Ele tem medo, né, do cara ficar melhor que ele e às vezes tem uma qualidade melhor, né? Como você já disse, sim, ele ser melhor que ele, fala, não, se esse cara aí continuar assim, ele vai tomar meu lugar aqui. Ele vai ter medo, aí o medo dele, que é como eu falo, o medo se manifesta com agressividade. Às vezes a pessoa tem muito medo e fica agressiva. A agressividade dela, na verdade, é uma manifestação de medo. Que aí é igual tem alguns animais, eu esqueci o nome do animal, que quando ele tá com medo, ele se levanta e abre as mãos assim, fica assim, com as mãos levantadas. É que aí o estudo científico mostrou que ele faz aquilo para parecer que é maior. Então, quando ele tá com medo, ao invés dele correr ou fazer coisa, ele levanta os braços, fica de pé e fica fingindo que é grande para tentar colocar medo no predador. Diz, sou grande. O colérico tem às vezes esse costume
ele tá com medo, ele tá inseguro, ao invés dele conseguir admitir, olha, eu não tô bem, eu tô inseguro, eu não tenho confiança, eu tô com medo, não, ele vai começar o quê? A fingir que é autopoderoso, que tem autossuficiência, que ele é forte, que ele é isso, que ele não tem medo, mas na verdade ele tá morrendo de medo. Ele vai fazer isso aí. É por isso que o colérico, dentro da visão de Ezequiel, ele é representado pelo rosto de leão, né? Porque o leão é esse animal, o rei da selva, imponente, não tem medo de ninguém, né? O leão, ele passa essa ideia, né, de que ele não tem medo de ninguém. Existe até uma reportagem na Discovery, né? Discovery Channel, que... Agora não lembro se é na Discovery ou se é na National Geographic. Acho que é na National. Onde mostra a reportagem de um leão que ele matou todos os outros leões na selva e ficou só ele sozinho. Ele matou todos os outros leões. Ele matou todos os outros leões na selva e ficou ele sozinho. Ele acabou com todos. Matou todos pra ficar sozinho. Porque o leão, ele tem essa característica de que ele é o dominador, ele é o rei, ele é o forte, ele é o... Geralmente, pra vocês terem noção, um leão, quando ele tá num ambiente que tem outros leões, ele sai na briga com ele pra ver quem é o maior. E se os outros não aguentar com ele, ou os outros caem fora do pedaço ali daquela área, ou se submete à autoridade dele. Então, o colérico, ele tem essa característica de leão aí, que ele, no ambiente que ele tá, ele tem que dominar. E se os outros quiserem ficar com ele naquele ambiente, tem que se submeter à autoridade dele. Se não se submeter, não adianta. E bater de frente com colérico é a pior coisa que tem, meu. Bater de frente com colérico é terrível. Você vai se lascar todinho. Bater de frente com colérico é você se lascar todinho, porque ele não vai dar ré na opinião dele, ele não vai dar ré na liderança dele, ele não vai dar ré na visão que ele tem. Então o colérico, ele tem essa característica de leão aí, que ele é o rei do lugar, ele é o rei da selva ali onde ele está, do ambiente que ele está, do ambiente que ele trabalha, do ambiente que ele lidera. Sim. Então o colérico, ele tem que ter um autocontrole nisso aí, tem que ter um domínio dele, entender que tem hora que ele tem que abaixar a cabeça e obedecer. Ele tem que abaixar a cabeça, saber. Você falou muito interessante, a gente tá falando agora que ele teve medo. Paulo viu Estevão calar a boca. Depois você pode observar, depois que Paulo vê que Estevão calou a boca dele, que ele ficou sem argumento, como ele aumentou a perseguição dos cristãos. Porque ele ficou com medo, falou, se esse aí já calou minha boca, imagine se esses cristãos aumentam mais. Se surge cristão igual isso aí, mais ainda. Vão ainda mais me perseguir, vão ainda mais calar a minha boca, e eu não, vou fazer alguma coisa para acabar logo com os cristãos. Então Paulo manifestou ali um medo grande, e isso é complicado para um colérico. Eu falo, a determinação dele é importante, porque você vê Ana teve uma determinação de colérico. Ana teve a determinação de colérico. Como que é a determinação? Todo dia subir no templo sem parar para poder pedir um filho. Ela subia sem parar. Por 20 anos, né? 20 anos, subindo, clamando. E ela não parava. Eita, joguei um negócio aqui, um veneno para matar um bichinho, gente. Bichinho é um inseto, gente. Eu ponho no inseto. Tá voando, atrapalhando aqui, eu acho que o ar se levantou. Passando mal. E dormiu. Gente, a gente tá só o pó da rabiola. Ana, eu sei que tá. Que falando, a gente tá cansado, a gente inventa de gravar à noite. Ana, ela não desistiu de buscar ao Senhor. Ela não, ainda mais, mesmo Deus não dando um filho para ela. Ela não parou. Ela não disse até que Deus deu. Ou seja, o colega que vai lutar até conseguir. Ou seja, ela falou, caramba, eu tô pedindo e Deus não dá, então eu vou fazer um voto. Vou fazer um método diferente. O colega vai tentando vários métodos até conseguir. Então, se você é um colérico, lute.
mas seja obediente igual Ana. Ana, ela lutava, mas ao tempo todo era obediente ao marido dela. Porque o marido dela falou, você pode ir lá orar, mas tal hora você tem que estar aqui para poder cear com a gente. Ela ia, depois voltava. Ela ia e voltava. Então mostrava uma submissão, que quando um colérico ele fica submisso a uma autoridade, ele obedece, Deus começa a levar ele em lugares grandes. Mas quando ele se torna insubordinado, quando ele se torna muito prepotente, ele fica isolado e o próprio Deus não tem mais o que fazer com ele. Um grande exemplo de um colérico prepotente dentro da Bíblia, agora aqui pegando o lado negativo, é Faraó. Né? Sim. Faraó, meu Deus, Faraó. Pensa num colérico prepotente. A determinação dele era completamente negativa. Sim. Ele foi um homem que ele tinha uma determinação tão forte que Deus teve que derramar no Egito 10 pragas para tentar quebrar o coração dele. E mesmo assim, o texto vai dizer por várias vezes, e endurecerei o coração de Faraó. Na verdade, não era Deus que endureceu. O coração de Faraó já era duro. Então, ele tinha essa característica muito, muito forte, o Faraó. Ele era um homem muito resistente. Ele era um homem muito desobediente. Deus falava com ele, se você não obedecer, vai acontecer isso. Ele ia lá e desobedecia. Aí, às vezes, dava 5 minutos nele e falou, não, tá bom, vamos fazer um acordo aí. Aí, dava 5 minutos de novo e falou, não vou deixar o povo ir. E, então, ele foi um homem que resistiu muito à voz de Deus. Ele tinha essa característica muito forte dessa resistência do colérico e a ponto de querer ficar medindo força com Deus, quebrando o braço ali com Deus, né? Então, o Faraó, ele tinha essa característica negativa. E agora, o positivo é o próprio apóstolo Paulo. A Bíblia vai dizer em Atos no finalzinho do capítulo 15, que antes de Deus enviar Paulo com Silas, o Silvano, para Filipos, Paulo ele tinha o desejo de ir para a Ásia. Só que o texto vai dizer assim que pareceu pelo Espírito que não era para eles irem, porque o Espírito Santo queria que eles fossem para a Macedônia, para a Europa, né? Para quem não sabe, a igreja de Filipos foi a primeira igreja da Europa a ser fundada. Então, aqui já mostra uma lição muito forte de um colérico, assim, dentro desse quesito de humildade. Porque um colérico ele tem muito problema em obedecer, de se submeter a uma liderança. E a gente sabendo que Paulo ele era colérico, ele não gostava de se submeter, a gente vê aqui em Atos capítulo 15 e capítulo 16, um Paulo que tem o seu colérico transformado, guiado, equilibrado pelo Espírito Santo. Porque ele queria ir para a Ásia, mas pareceu pelo Espírito. O texto não diz que o Espírito falou, pareceu, ou seja, foi uma intuição interior de dentro dele do Espírito Santo dizendo assim, vai para a Europa, vai para Filipos. Então, ele se submete à voz do Espírito Santo, essa intuição do Espírito Santo, mesmo sem ouvir nada. Então a gente já vê que é um Paulo que já tem agora... Totalmente diferente. É um Paulo totalmente diferente. Se fosse o Paulo de antes, ele só teria ido. Se Deus falasse ou não, ele só iria. E aqui a gente já vê um Paulo que se submeteu à voz do Espírito Santo. E ele desce para Éfeso, para Filipos, fica lá, depois abre a igreja de Corinto, fica aproximadamente 18 meses lá. Então, assim, é um Paulo que a gente vê que deixou ser guiado, ser moldado pelo Espírito Santo. E esse é o modelo que nós temos que carregar na nossa vida. Esse é o modelo que nós temos que carregar para o nosso ministério. Uhum. Pessoas que têm as suas características moldadas, guiadas pelo Espírito Santo. Então, Paulo foi esse homem extraordinário. Ele só foi extraordinário porque ele se deixou moldar pelo Espírito. Sim. Ele deixou o Espírito Santo trabalhar nele, trabalhar no temperamento, trabalhar nos instintos, trabalhar no sentimento, na vontade, no intelecto. E ele foi esse homem extraordinário, vencedor, porque ele deixou o Espírito Santo guiar ele. Então, esse é o papel, o trabalho que o Espírito Santo quer realizar em nós. Mas ele não obriga ninguém. Sim. Ele não obriga. Se você quiser, você obedece. Se não quiser também,
É por isso que Romanos, Paulo vai dizer que somos guiados pelo Espírito Santo, não somos escravizados ou obrigados. O Espírito Santo vai nos guiar. E vai decidir, quem vai decidir se aquilo vai acontecer de maneira correta ou não, se vai praticar, é nós. Então Deus não vai te obrigar a nada, mas Ele sempre vai falar para você, Ele vai sempre te guiar. Agora você escolhe se você quer ser guiado por Ele ou não. Ser guiado por Ele vai te evitar de cair e tropeçar. Agora, não ser guiado, você pode quebrar a cara, você pode passar por problemas difíceis. Igual um outro colérico negativo na Bíblia é Saul. Nossa, Saul. Saul era um colérico e ele era totalmente impulsivo junto com isso daí. Na mosca, isso aí. Saul tinha um problema difícil. Samuel falou: Saul, você me espera. Você me espera que eu sacrificar. Saul falou: não vou esperar. Eu não, mas espera aí. Esperar pra quê? Outro rei também, Uzias. Uhum. Uzias também era outro rei que ele tinha dificuldade em obedecer. Ele tinha dificuldade em se submeter, porque os sacerdotes falaram: não vai acender incenso, Uzias. Você não pode, isso aí não é obrigação sua. Não, eu posso, eu sou o rei, eu consigo, problema meu, vocês não podem me impedir. Ficou leproso. Por quê? Porque não soube ouvir, não soube submeter, não soube entender. Eu sou um rei e eles são um sacerdote. Mesmo eu sendo rei, tem que submeter a um sacerdote. Ele não conseguiu. E isso é um problema muito grave do colérico. Mas outros submeteram. Davi era um colérico nato, mas Davi submetia. Você vê o Davi como colérico: eu vou derrubar o gigante. E ninguém tirou da cabeça de Davi que não era para ele mais lutar com o gigante. Ofereceram de tudo. Davi não desistiu. Então, o colérico potencializado pelo Espírito Santo, ele é capaz de fazer grandes coisas. Ele é capaz de enfrentar grandes desafios. Porque, ao contrário de sanguíneo é impulsivo e criativo. O colérico, ele é amante da colérico, ama desafio. Quanto mais difícil o desafio, mais o colérico ele se propõe a fazer. Por isso é um perigo também. O colérico quer desafiar tudo. Aí quando ele vê uma liderança, ele quer desafiar também. Quando ele vê algo, ele quer desafiar também. Mas o colérico vê e fala: olha, construir uma casa é difícil, é impossível. O colérico vai falar: caramba, é um desafio, eu vou construir a casa, eu vou fazer esta casa. Então o colérico, ele é disposto, ele topa desafio. Se você fala pro colérico: eu desafio você correr uma maratona, aí ele fala: você me desafiou? Ele vai colocar a honra e o orgulho dele em jogo. Então ele quer correr a maratona só para ganhar, para dizer que ele consegue. Então, potencializado pelo Espírito Santo, o colérico é imparável. Amém? Então, é isso. Aí a gente tem um outro temperamento depois do colérico, que é... E aí, melancólico ou fleumático? Melancólico. Quer falar um pouquinho sobre o melancólico? Pode falar. Pode começar. Tá, então vamos lá. Tá, vou ver aqui. Melancólico. O melancólico, deixa eu passar para vocês aqui algumas características, como a gente fez nos outros dois temperamentos. O melancólico, ele tem tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos. Ô câmera, você tem que ajudar nós, câmera. Troca pro Samuel aí, câmera. Pegou logo eu coçando o olho, câmera. gente. Deixa todo mundo, câmera. Aí, câmera. São uma câmera. Deixa eu... Vai pro Gabriel agora, câmera. Vai lá. Bupi. Aí, não, câmera tá... Tá bem. Tá bem. Vamos pagar um salário até pra ele. Vamos pagar um salário em esfirra pro câmera. Então, o melancólico, ele tem algumas características. Eu vou falar algumas características, tanto no sentido negativo, quanto algumas no positivo. No negativo, ele é muito... Vamos positivo, vai.
positivo, ele é muito habilidoso. O melancólico é uma pessoa extremamente habilidosa. É dela já. Ela já nasce com essa habilidade. Tudo que ela vai fazer, ela faz com maestria. O melancólico, quando ele quer fazer algo, aquilo que ele dedica o seu coração a fazer, ele tem que gostar também. Ele se dedica a fazer, ele faz com muita vontade, ele faz com muita maestria. Talvez algo que o sanguíneo ia fazer de qualquer jeito, o melancólico faz de um jeito assim que fica extraordinário. E geralmente o melancólico ele é muito artístico. Ele tende muito pro lado artístico. Geralmente ele é músico, ele é um artista, porque ele é muito engenhoso, ele é muito habilidoso, ele é muito minucioso, ele é muito perfeccionista, ele é muito dedicado naquilo que ele faz. Então ele tem essa característica muito forte dentro dele, que é esse zelo por fazer qualquer coisa. O melancólico não faz nada ruim. Se for para fazer ruim, ele nem faz. Sim. Porque enquanto que talvez um sanguíneo fala, ah, não, é só fazer aí, acabou, tá legal, não sei o quê. O melancólico não, já falou, não é assim, ele é explosivo. Ele fala, não pode fazer assim, tem que fazer bonito, tem que fazer legal, apresentável, é o seu nome que tá ali, é o meu nome que tá ali, é eu que tô fazendo e tal. Você quer ver a diferença clara entre um melancólico e um sanguíneo? Bota os dois para limpar uma casa. Vê qual dos dois vai limpar melhor, qual dos dois vai arrumar melhor, qual dos dois vai ter mais cuidado em fazer os negócios mais bonitinho possível. E qual dos dois vai demorar mais? E qual dos dois vai demorar mais também. É só observe, bota um melancólico para limpar um quarto e bota um sanguíneo. O sanguíneo vai pegar o pano, vai esticar assim e tal. 5 minutos sanguíneo, na verdade, sanguíneo pode entrar no quarto e falar, o quarto tá limpo, não precisa limpar não. Ele fala, não, tá limpo, vou fazer o quê? Não, tem que limpar não, entrei lá, tá limpinho. Tá limpinho. Você vai fazer o quê? É só o colchão, era só a fronha que eu coloquei debaixo da cama. É só umas meias que tava no chão, eu coloquei tudo debaixo da cama. Umas meias tava no chão, o sapato tava... Não, mas nada assim. Quando você entra, tá bonito de ver, né? O sanguíneo, ele fala, não, tá legal, tá apresentável. O melancólico não, o melancólico já vai tirar tudo do lugar. Ele vai tirar a fronha, ele vai tirar o pano que coloca no colchão, que agora esqueci o nome. Sei lá, qual que é? Pano lá. O pano que coloca no chão, esqueci o nome. No chão não, no colchão. No colchão. Esqueci. O lençol. Ele vai pegar um lençol novo, limpo, cheiroso, vai cheirar, vai ver se tá legal. Se pra ele não tiver legal, ele não vai pôr e não sei o quê. Vai ver se as cores combinam. Vai ver exatamente, ele vai ver se as cores combinam, se tá tudo bonitinho. Ele vai ver se o colchão tá bem alinhado, se tá meio torto. Ele é muito detalhista. Muito detalhista. Enquanto que o sanguíneo só quero dormir. O melancólico não, fala, quero dormir bem. Perfeccionista ao extremo. Ele é muito perfeccionista. Então, são duas características muito boas dele, do melancólico. Esse perfeccionismo e também essa habilidade, essa minuciosidade em fazer as coisas. Então, por exemplo, um melancólico dentro da casa de Deus, nossa, é uma maravilha. Porque ele não vai deixar passar detalhes que um sanguíneo deixaria. Sim. Ele não vai deixar passar, às vezes, um detalhe que um sanguíneo, por exemplo, não deixaria. Ele, para organizar as coisas da igreja, ele é muito bom. Talvez ele não queira ser o líder, porque provavelmente o líder vai ser o colérico. Mas é muito bom o colérico, ele tem um melancólico ali como um vice-líder, um auxiliar. Ou melhor, um colérico tem um melancólico ali como um vice-líder, um auxiliar, porque ele não vai deixar passar detalhes, ele se preocupa muito com detalhes, que talvez os outros temperamentos não iam perceber. Então, o melancólico, ele tem essa característica aí. Só que também ele tem defeitos, né? Como todo temperamento. Uma grande característica dele é que ele é muito pessimista. Muito pessimista. Demais. Porque ele é muito teórico. Ele pensa para tudo, ele calcula tudo, ele faz o cálculo de tudo, ele não faz nada
às cegas. Tudo que ele vai fazer, ele tem que se planejar primeiro, ele tem que pensar primeiro, ele vai fazer o cálculo primeiro se vale a pena, se não vale a pena. E às vezes, qual que é o ruim do melancólico nesse sentido? É porque, dependendo do que Deus pedir para você fazer, você sendo melancólico, quando você vai calcular, você vai ver que tem mais variáveis do que tudo. Ele é muito perfeccionista. Muito. Tudo dele tem que ser perfeito. Tudo dele, e aí entra uma outra falha dele. Um outro defeito muito raro. Ele tem um complexo de inferioridade. O melancólico ele tem um complexo de inferioridade muito alto. Então ele se sente inferior a todo mundo. O Gabriel tá com sono, como vocês podem ver. Aí, gente, esqueci. Ó, câmera, troca pro Samuel aí, câmera. Isso é coisa de sanguíneo que não percebe. Oxi. Olha lá. Não é a primeira vez que ele abre a boca de sono, não. Nem a primeira vez que ele esquece de trocar a câmera, não. E quem inventou? Foi um sanguíneo que inventou esse negócio de câmera. Oxe, sou eu que é o câmera? Gente. Então, só se colocar mais um mouse ali, né? Aí fica mais dois mouse. Aí fica os dois mexendo, né? Então, o melancólico ele tem que tomar muito cuidado com essa inferioridade. Aí o que ele tem que fazer? Como ele é perfeccionista, ele quer achar perfeição em tudo. E ele tem complexo de inferioridade, ou seja, ele se acha inferior a todo mundo. E ele tem um grande defeito qualquer, ele quer diminuir as pessoas para se sentir bem. Já que eu sou inferior, se eu diminuir as pessoas, eu me sinto grande. Então ele tem uma grande dificuldade em reconhecer aquilo que as pessoas fazem. Em reconhecer o talento das pessoas. Por quê? Se ele vê alguém cantando, ele vai procurar algum defeito para inferiorizar aquela pessoa, para colocar no mesmo nível que ele. Se ele vê uma pessoa pregando, ele vai olhar, prega, prega bem, mas fala demais. Roda muito, ele dá uma volta muito, eu acho que uma hora ele passou dos limites. Eu acho que ele tivesse uns 50 minutos ele tinha pregado bem. Ou seja, ele sempre vai tender pro negativo. Aí quando ele vai pregar, ele só prega 40 minutos. Ele não consegue pregar além de 40 minutos. Aí ele vê o outro que prega 50, 1 hora e 20, 1h30. Aí ele, prega 1h30, prega 1h30. Mais outros 40 minutos só enrolou. Ele sempre não vai acreditar. Ele sempre vai duvidar. Então, o melancólico ele tem esse defeito de... Às vezes tem esse complexo de inferioridade, sentir menor, achar que todo mundo é melhor que ele, que todo mundo é superior a ele, que todo mundo tem mais oportunidade que ele, que todo mundo tem mais chance que ele. Ele vive nesse ciclo mortal para ele. E ele fica muito no perfeccionismo, ele fica muito pessimista. Por que ele cai pro pessimismo? Porque ele vai ver que nada é perfeito, que as pessoas não são perfeitas, que ele não é perfeito. E aí tem dificuldade de ver a imperfeição dele. Nisso que ele é perfeccionista, ele sabe que ele é imperfeito, ele tem complexo de inferioridade, mas ele não quer admitir isso. Então ele tem dificuldade de olhar os defeitos dele. Ele é um ótimo achador de defeito dos outros. Ele acha defeito em todo mundo. Se ele chegar em qualquer lugar, ele observa, ele analisa, ele vê tudo, mas quando chega em casa só fala os defeitos. Aí entra a pergunta para você: quando você vai para algum lugar, quando você vai para o culto, quando você vai para algum lugar, conhece pessoas, quando chegar na sua casa, você fala positivo ou negativo primeiramente? Você só fica no negativo rodando, ou você chega no positivo? Porque o melancólico desequilibrado ele vai sempre pro negativo. Vamos supor, que não conhece o Gabriel, você conhece o Gabriel, tudinho, conversa, mas quando chega na casa, você viu o Gabriel? Não, gente boa. Mas você viu que ele é meio avoado, né? Você viu que ele é meio avoado. Você viu que ele não presta muita atenção, parece que ele está em outro mundo, ou seja, ele só vai pro lado negativo. Ele nunca vai pro positivo. E isso vai começar a gerar um complexo nele, que ele pode cair numa depressão. Entendeu? O colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico. Já vai todos os temperamentos em um só, gente. O melancólico, aqueles que entendem bastante do assunto, são especialistas, eles dizem que o melancólico ele é um dos temperamentos mais ricos que tem. Porque ele é muito intenso, ele vive assim, emoções muito fortes.
não intenso no sentido de imperatividade como o sanguíneo, mas ele vive, ele tem ciclos que ele tá genioso, tem ciclo que ele tá pessimista, tem ciclo que ele tá... e às vezes o melancólico, ele é muito fácil de ser confundido com o colérico. Sim. Porque às vezes a atitude dos dois, elas parecem um pouco, elas se parecem um pouco. E aí, até dentro desse quesito aí que Samuel falou, é que o colérico, o melancólico tem esse negócio de ficar assim, prestando atenção nos erros dos outros, né? Sim. Ele presta atenção nos erros dos outros, só que também não toma nenhuma atitude. Não. Agora, o colérico, né, fazendo um contraponto aqui, o colérico é já aquele negócio, ele pregou ali e tal, mas se fosse eu, ele já quer, né? Ele vem com a superioridade dele. Enquanto que o melancólico, ele só fala o defeito, mas não se posiciona, o colérico, ele já fala, não, ele pregou assim, mas se fosse eu, já fazia assim. Eu no lugar faria diferente. São temperamentos que se parecem um pouco, assim, nas reações, eles se parecem um pouco, mas, assim, existem diferenças muito claras em relação... Mas o melancólico é um dos temperamentos mais difíceis de você identificar, porque ele não tem uma predominância, assim, muito grande, igual os outros. Os outros, eles têm, às vezes, uma predominância assim, fala assim, é batata, é esse aqui. Agora, o melancólico, às vezes, é mais difícil de você identificar um melancólico, né? É um pouquinho mais difícil de você já bater o olho e falar assim, não, é esse aqui. Porque às vezes, dependendo da reação desse, você fala, não, isso aí é colérico. Aí você fala, não, ou será que ele é melancólico? Você fica naquela dúvida, porque parece um pouco... às vezes é um detalhe ou outro, uma atitude ou outra dentro da mesma situação que diferencia um do outro. E um dos grandes melancólicos na Bíblia, assim, que é muito forte, que a gente conhece muito forte, é Moisés. Moisés, claro, não tem só ele, por exemplo, Elias também era melancólico, mas Moisés, ele é um homem, talvez que dentro do Antigo Testamento, que a gente mais consegue ver essas características de melancólico. E também só... por que foi bom ele ser melancólico? Porque não tinha para mais ninguém para Deus entregar a lei, senão para ele. Porque o melancólico tem essa característica de ser muito minucioso, né? Ele ser muito perfeccionista. E como que Deus ia entregar uma lei extremamente sagrada para, por exemplo, um sanguíneo que esquece tudo? Liga pra imagina Deus entregando os 10 mandamentos para um sanguíneo. Fala assim, ele mas... vai descer do monte e esqueceu a tábua. Esqueceu a tábua. Aí ele subiu de novo para pegar a tábua e esqueceu os mandamentos. Aí ele esqueceu. Eu não sei nem se ele ia descer em 40 dias. Acho que ele ia descer depois. Então não tinha como. Deus só podia ter entregado essas tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos, todo o modelo do tabernáculo, todas as leis que estão em Levítico e depois repetidas em Deuteronômio. Deus só podia entregar para um melancólico, meu. Porque só ele ia lembrar de tudo. Meu, o sanguíneo ia lembrar, meu. Eu tenho certeza. O sanguíneo não ia lembrar dos 10 mandamentos. Não ia, eu tenho certeza. Ele só ia lembrar do primeiro, né? Não terá outros deuses diante de mim. Esse aí ele não ia esquecer, não. Não ia. Do sábado, provavelmente também não esqueceria. Ou esqueceria também, não sei, né? Quando ele ia fazer algumas besteiras. Ele poderia chegar no negócio de o povo em idolatria. Ele poderia fazer outra coisa, como Moisés chegou. Aí entra uma característica melancólica. O melancólico ele guarda muito pra si. Uhum. Então ele não explode. Não explode. O melancólico não explode, só que ele vai guardando tudo. Só que quando o melancólico explode, é uma explosão de, como você poderia dizer, é um vulcão inativo. O melancólico é um vulcão inativo. Tá lá acumulando lava, mas tá inativo. De repente, uma gotinha de lava cai. Aí ele explode. Então o melancólico tem esse defeito. Ele é calmo o tempo todo, mas quando ele explode mesmo. Ele bota a coisa para quebrar. Ele perde o controle completamente por causa dessa falta de controle que ele entra. E aí ele fica com um complexo, porque ele não consegue controlar. Porque veja o Moisés ficou irado, quebrou as tábuas da lei. Moisés ficou irado, meteu a vara na rocha sem parar.
Ou seja, toda vez que Moisés ficava virado, ele fazia besteira. Gente, é sanguíneo, tá cheio de piada. Outra característica assim, dentro disso que você falou, Samuel, que é interessante, sim. que é justamente no Moisés que quebra as tábuas da lei quando desce. Porque é aquele negócio, ele ficou 40 dias lá no monte. Eu sei que existem uns pregadores aí que dizem que ele ficou 80, né? Mas, meu... Que ficou 40 dias, depois voltou e ficou 40 noites. Ai, Jesus. É 12 em 12 horas. Eu já vi pregador grande aí falando que ele ficou 80. Meu. Inventando. Descobrir a roda. Então, o cara aparece, tem a roda pronta, aí ele aparece, olha que eu inventei a roda. Inventaram a roda quadrada agora, né? Não, fala, nossa, gente, eu inventei a roda, fala, meu amigo, tem mais todo roda. Não, mas aqui a minha roda tem 4 furos, fala, mas tua roda tem 4 furos, mas a minha roda é pintada de azul. Aí ele acha que ele inventou a roda. Então Moisés ficou 40 dias no monte. E aí, quando ele desce e ouve aquele barulho de carnaval lá embaixo no acampamento, lá no arraial, ele desce, vê o pessoal se prostituindo com aquele bezerro de ouro e a atitude do Moisés: vou quebrar as tábuas. Sim. Agora, a pergunta que eu faço pra você é: o que as tábuas tinham a ver com isso? Não tinha nada, meu. Não tinha nada a ver. O povo tava se prostituindo, ele quebrou as tábuas. E o melancólico, ele tem esse problema. Qual que é o problema? Que quando ele se frustra, ele coloca a culpa em Deus. Sim. Nossa, meu Deus, pro melancólico, ele abandonar alguma coisa que ele começou assim em relação a Deus é muito grande. O melancólico, ele é assim: Deus abre uma porta de emprego pra ele passa nervoso. Sim. Ele fala, não vou pro culto. Sim. Já desconta no culto. Uhum. Ele tá voltando do trabalho, tropeçou, caiu no chão. Não vou mais orar. Sim. Também agora não leio mais a Bíblia. Porque Deus, não sei o que. Ele começa a descontar em Deus as frustrações que ele tem no seu dia a dia. Ele tem essa característica muito forte, como se Deus fosse o culpado, né? Das frustrações dele, do que acontece no dia a dia dele. Como o próprio Elias, né? Olhando assim, eu acho que até o Adão tinha um pouquinho de melancólica. Agora eu tô parando pra pensar aqui. Eu acho que Adão tinha um pouquinho, assim... Na verdade, Adão tinha um pouco de cada, né? Ele era os 4, né? Só que ele é desequilibrado. Ele era os 4 desequilibrados. Porque Jesus é o último Adão. Se ele é o último Adão, primeiro tinha as características dele. Só que ele, infelizmente, ele desequilibrou. Eles foram... Adão e Eva e Cristo foram os únicos que viveram a plenitude da humanidade. Né? Adão antes da queda, né? Claro. Sim, depois da queda só fez besteira. Eu acho que quando Deus desce ali no jardim e fala, Adão, onde estás? Adão fala assim, meu, eu tô nu, meu. Eu corri aí, me fiquei com medo, me escondi porque eu tô nu. E Deus falou, mas quem te disse que você tá nu? Ele falou, Aí Deus falou, por acaso comeu do fruto da árvore que eu disse que não é pra comer? Ele falou, Deus, foi a mulher que o Senhor me deu aí, ó. Foi a mulher, né? Se fosse hoje em dia, ia ser a mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu aí, que ele começou a jogar a culpa pra Deus, né? Sim. Então, na verdade, ele culpou Deus e a mulher ao mesmo tempo, né? Senhor, a mulher que tu me deste, a mulher, culpa dela, e que tu me deste. Ou ele seja, matou 2 coelhos na cajadada só, né? Eu não tenho nada a ver com essa história. Primeiro, não te pedi mulher nenhuma. Segundo, foi o Senhor que deu. Então, o que tu tá me cobrando? Exatamente. Então, eu acho que ali foi uma característica do melancólico dele que aflorou assim, ó. Puf. Ele falou assim, que ali a gente já sabe que o homem ele tava desequilibrado, né? A Eva não fala nada, fica quieta. Não, era culpa a cobra. Falava, ela era sanguínea com a cobra, né? Com a cobra ela falava até demais. Falava pelos cotovelos. Irmãos, tome cuidado com sua casa. Ela falava pelos cotovelos. Ai, meu Deus, e agora? Será que a serpente andava de pé? Andava voando com um sapotinho de ouro. Então, o melancólico ele tem essa característica, gente, de descontar em Deus
As coisas que foi ele que provocou, meu, não foi Deus. Nuances que às vezes sentimentais que ele viveu, mas não foi Deus, meu. O melancólico geralmente no relacionamento, ele é assim, ele vai, começa a se relacionar com a pessoa, se frustra. Aí se frustra. Aí fala, aí também eu nasci pra ficar sozinho. Nasci pra morrer sozinho, vou morrer sozinho. Deus não quer que eu me relacione com ninguém. Já pode estar Deus no meio. Deus não tem nada a ver. Ele tá colocando Deus no meio como se fosse Deus que fala assim, não quero que você fique com ninguém, não. Sim. Então o melancólico ele tem essa característica muito forte, meu. Ele gosta de culpar Deus nas frustrações dele, nas coisas que acontecem, como se fosse Deus o culpado. Então ele tem essa característica muito forte, né, meu? Muito forte dentro dele. E aí o melancólico ele precisa ser melhorado nisso daí. O melancólico ele tem característica de... o perfeccionista dele pode ser usado para fazer obras analíticas na igreja, organizacional, às vezes na liderança precisa de um olhar mais perfeccionista, de saber como podemos fazer isso melhor. Ele vai olhar aquilo com perfeccionismo, mas dando uma solução coerente. Também não tem melancólico que não sabe dar a solução. Verdade. Porque esse melancólico, você está fazendo errado, tem que fazer desse jeito. Ele vai partir na ignorância para poder ensinar, para dizer que ele é o melhor. E aí a pessoa vai ter, imagina, ensinar um colérico na ignorância. É que nem o colérico não consegue aprender. É que nem o próprio caso de Moisés, né? Moisés, o melancólico dele cansou quando ele começou a legislar e julgar aquelas aproximadamente 3 milhões de pessoas. Então, também não dá para ser perfeccionista, né? Com 3 milhões de pessoas. E a Bíblia vai dizer que ele julgando a causa de todo mundo, cansando, virava o dia julgando. E Jetro aparece lá e dá um conselho para ele levantar líderes, né? Que julgasse a causa do povo. Então, veio com uma palavra sábia, um conselho sábio de fora, que resolvesse mesmo a causa. Então, foi uma palavra de fora, assim, cirúrgica, né? Então, o melancólico ele tem essa característica de, quando ele é guiado pelo Espírito Santo, a opinião dele é muito cirúrgica, né? Sim. Ele não erra na opinião dele, ele não dá um bote errado, né? Quando ele aponta a solução, pode ir, certeza que ele não erra, né? Ele tem essa característica. Ele tá certo ali quando tá falando. Oi? Pode ir sem dó que ele sabe falar. Ele sabe o que ele está dizendo, ele sabe ele pode seguir o conselho dele que ele não erra, né? Sim. Então ele tem essa característica também que ele, quando dá um conselho assim, ele já analisou, e às vezes ele acha a resposta rápida, né? Ele é muito rápido para resolver problema, né? Um melancólico, ele é muito rápido para resolver um problema, né? Então o melancólico ele precisa dessas áreas. Do autocontrole, ele precisa aprender a não observar só as coisas negativas. Eu aprendi uma coisa, estava vendo no vídeo, fala, Deus coloca ao nosso redor coisas boas e coisas más, coisas positivas e negativas. Agora, cabe a gente escolher qual que a gente vai fazer. Se a gente só ficar vendo o negativo, a gente vai acostumar o nosso cérebro só a olhar o negativo. Agora, se a gente foca o positivo, a gente vai começar a olhar com outros olhos. E aí o nosso corpo vai começar a florescer, porque o nosso olho, muitas vezes, é treinado só ver o negativo. Só ver negativo, 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 negativo. Mas e aí o positivo? Quantas vezes nós estamos preparados para ouvir as coisas boas, ver as coisas boas, e não só os defeitos das pessoas? Porque se você for caçar defeitos, você acha em todo lugar. Entendeu? Então o melancólico, ele tem que aprender isso daí. Aí ele abandonar esse perfeccionismo dele e viver a vida, porque isso aí ele para de viver a vida e começa a viver outra coisa. Então ele precisa desse autocontrole. Mais alguma coisa aí ou a gente pode ir pro próximo? Não, vamos pro fleumático, Aí o fleumático. O fleumático, ele é calmo, despreocupado. O fleumático é um cara que ele tá o mundo caindo, o fleumático tá assim... e tá vindo uma avalanche, eu acho que eu tenho que sair daqui. Tá vindo uma avalanche. Se eu continuar aqui, eu morro. Mas deixa eu ver se eu pego as coisinhas de casa. Tem a roupa no varal. Ou seja, ele demora, às vezes, para tomar uma decisão. Fleumático. Só que o fleumático tem umas boas características.
O fleumático, ele é um amigo fiel e o fleumático é um ótimo conselheiro. Porque tanto melancólico ele ouve, mas o fleumático é mais. Se o fleumático entrar uma pessoa para contar a história da vida dela inteira, o fleumático ouvindo. Ouve mesmo. O fleumático ouve, sem questionar, e fica olhando ainda. E se a pessoa, mas você lembra que eu falei que eu não tinha 7 anos? O fleumático fala, lembro. Eu lembro o que você falou. E o pessoal pode continuar falando 3, 4, 5, pode ocupar 8 horas do dia dele, ele está lá ouvindo. Então o fleumático, ele tem uma calma para ouvir e depois de ouvir tudo que ele vai pensar para poder dar uma resposta. Então, o sanguíneo, se tentar contar alguma coisa para ele, ele vai querer acelerar você. Fala, acelera, fala logo, resolve o problema de logo de uma vez. Ele vai te cortar, né? O colérico também, o melancólico um pouquinho, mas ele pode começar a ficar inquietado. Por quê? Você está contando a história e vai querer achar defeito na sua história. Esse é o problema do melancólico quando ele está ouvindo. Porque você está, então, quando eu era bebê, aconteceu, mas, peraí, o que é um bebê? Mas se era bebê, como que era? Era convivência. Ele vai querer achar um defeito na história. Entendeu? Já o fleumático, ele não está preocupado, está despreocupado. Se sua história está falando quando... Pode chegar uma pessoa de 70, 80 anos e falar, eu quero contar desde a minha infância. Ele fica lá ouvindo tudo, sem questionar nenhuma vez. Então o fleumático tem essa característica de sempre buscar, de sempre ir atrás de ouvir as pessoas, de entender. Essa calma dele se manifesta muito. E só que tem os defeitos dele. Um dos defeitos do fleumático é que ele ama, ele gosta muito, ele é perfeccionista, é analítico, sim, mas ele gosta de jogar balde de água fria nos planos do colérico e do melancólico. Olha aí. Do colérico e do sanguíneo. Porque o fleumático é assim, fala, vamos para uma festa, o fleumático, vamos, mas... Aí na mente dele, tá, mas eu tenho que ir para casa, comprar um bolo, depois tem que pegar o bolo, rechear o bolo, aí depois eu tenho que... E ele dorme. O fleumático dorme também, gente, igual eu dormi. Então o fleumático, ele tem essas características. A gente tá cansado, gente. A gente tem que parar de gravar de madrugada. De dia, o fleumático, né? Ele tem essa característica de deixar por último, tudo por último. Porque vai pensar, vou para uma festa, mas vou ter que ligar meu carro, eu vou ter que abastecer o carro, vou ter que me trocar, achar uma roupa, e ele não gosta. Como você descobre o fleumático em qualquer lugar? Fala, irmãos, vamos fazer isso, vamos fazer uma reforma, fazer tal coisa aqui na igreja. O fleumático fala, ai meu Deus, eu vou ter que me locomover, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu tenho que me fazer. Ele vai olhar as coisas, mas ele fala, eu não quero. Qual o problema do fleumático? Ele vira preguiçoso. Ele é muito preguiçoso. Ele não tem ânimo para nada. Até para qualquer coisa, ele não tem ânimo para nada. Ele é preguiçoso. E isso pode afetar o fleumático, ele se torna preguiçoso. Vamos fazer tal coisa, vamos carpir um terreno da igreja. Vou nada. Vou nada. Não. E eu tô fora disso. Então ele é muito preguiçoso. Então ele precisa muito ter com a formiga, tem hora. Ele tem muito disso, essa característica melhorar. Deixa o Gabriel falar um pouco. O fleumático é aquele que... E aquele que não observa que a câmera tá em mim. Ô câmera, ajuda nós, câmera. O fleumático, gente, ele é aquele que... O ensaio é o ensaio, o culto. O que vocês foram fazer aí é 9 horas. Você liga pra ele 10 para as 9, ele tá tomando banho ainda. Sim. Na esperança de que vai dar tempo. Sanguíneo enrola. O fleumático, ele faz tudo devagar. Às vezes ele tá 20 minutos. Ele tá 1 hora no banho ainda. Ele tá 1 hora, ele tá 40 minutos. E pra ele acabou de entrar. Ele tá... O fleumático, às vezes, vai tomar café ou ele vai almoçar e demora 2 horas no almoço.
E não é nem comer, é para escolher o que ele vai comer. Olha aí. Ele entra numa fila de restaurante, ele vai escolher o prato dele, vai demorar. Porque ele tem uma dificuldade de ser decidido. Ele demora a tomar uma decisão. Entrar no iFood e vai olhar todos os mercados. Ele olha então. tudo e não compra nada. Porque o negócio fecha. Aí pede uma marmita mesmo. Não, fechou tudo já. Ele vai dormir com fome porque ele demorou demais pra pensar. Então ele tem uma dificuldade de tomar decisão. Ele é bem complicado, ele é esse tipo de pessoa. O fleumático, enquanto que o sanguíneo, se você for fazer qualquer coisa, ele é o primeiro a chegar. O primeiro, assim. E se não for o primeiro, ele pode chegar um pouquinho atrasado e vai causar pra caramba. Sim. Já o fleumático... Ele é o quarto, quinto a chegar atrasado. Agora o fleumático, ele... Meu Deus, ele demora. Ele chega atrasado, tá nem aí. Ele pode dar bronca nele. Você chegou atrasado, presta atenção em chegar cedo. Ele ia fazer... Ele vai falar assim, não, mas eu saí de casa no horário. Não, ele ia fazer... Tá bom. Ele vai falar assim, não, mas eu saí no horário. Eu me atrasei no caminho, mas eu saí no horário. Mas não, isso aí é um pouquinho às vezes sanguíneo, mas o fleumático fala, tá bom. No outro dia vai chegar também atrasado do mesmo jeito. Ele não vai mudar. ele vai continuar chegando atrasado. E pra quem lida com o fleumático, se você não souber identificar essas características, você vai achar que ele tá querendo te fazer raiva, né? Sim. Caramba, esse cara tá querendo me fazer raiva. Mas talvez você é um empreendedor aí, tem uma empresa, uma firma e tem um funcionário fleumático. Se você não conhecer essa característica do temperamento dele, você vai achar que ele tá querendo te fazer raiva. Sim. E não é dele. Ele não tá querendo te fazer raiva nenhuma, ele não tem nada contra você. E é somente é a característica do temperamento dele. Ele é bem lento, ele é bem na dele, é bem zen. Ele é internet lenta. internet lenta. Internet de escada 56 kps. Que ele tem um defeito, o fleumático. O melancólico, ele é muito crítico. Então ele querer criticar e achar defeito em tudo. Meu Deus. Falando foi você, né? Oi? Eu pensei que foi na rua falando. Não. Então o fleumático, ele tem o seguinte defeito. O fleumático, ele mata na unha. O fleumático. Então o fleumático é assim, ele é lento por natureza. E se a pessoa pressa, ele fica mais lento ainda. Ele fica mais lento de propósito. E se vamos pôr o fleumático, vamos pegar um exemplo aí. Uma lâmpada da sala queimou. Tem 3 lâmpadas, uma queimou. E a mulher deixa e fala, ô amor, tem que ir trocar a lâmpada da sala. Porque queimou. Ele fala, tá bom, eu vou trocar. O que acontece? Passa um dia, ele não troca. Passa 2 dias, ele não troca. E se a mulher, não, você tem que trocar. Vai passar 1 ano e ele não vai trocar a lâmpada. Porque ele vai ficar segurando só apenas para não trocar a lâmpada. Porque querer matar a unha. Ele vai querer muitas vezes, vamos supor um exemplo. A esposa era sanguínea e o marido era melancólico. Eles estavam indo para a igreja. E a esposa indo, não, vamos, a gente vai chegar atrasado, vamos. E ele dirigindo o carro dele, bem tranquilo. Aí a esposa, vamos, você é uma lesma. Na hora que ela falou isso, que ele é uma lesma, ele pegou, tá bom. Diminuiu o carro para 20 km por hora e foi para a igreja 20 km por hora. A mulher gritando, esperneando, falando um monte, e ele a 20 km por hora dirigindo o carro como tivesse tudo ok. Nada acontecendo. E chegou na igreja, a igreja tinha terminado o culto. Mas ele foi a 20 km. Por quê? Ele mata na unha. Mata na unha. Meu Deus. Outra característica também do fleumático é que ele é muito solitário, né? Sim. Solitário no sentido aqui de que ele gosta de ficar sozinho. Fazer as coisas para um fleumático, fazer as coisas com um monte de gente, para ele não é muito bom. Mas se colocar para ele fazer sozinho, se perguntar, você quer uma equipe de 5 ou você quer uma equipe só você? Eu falo, não, eu prefiro eu fazer sozinho. Ele gosta muito de estar sozinho, de fazer as coisas sozinho. Só que ele se sente muito solitário também. Se sente muito solitário também. Ao mesmo tempo que ele gosta de ficar sozinho, ele se sente muito solitário. O fleumático, ele é comparado a uma águia. A águia é um animal que anda sozinho. Dificilmente você vai ver um bando de águia. Eu nunca vi um bando de águia. Já vi de
de periquito, já vi de papagaio, maritaca, não sei se vocês sabem quem é maritaca, mas maritaca, urubu, esses animais aí, tudo anda em bando, mas a águia só anda sozinha. Sim. Porque ela tem essas características de um temperamento fleumático, ela é analista, ela é calculista, ela é muito na dela. Então, o fleumático ele tem essas características, ele gosta de ficar sozinho. Então, às vezes você fala assim, mas não é triste você ficar sozinho? Ele fala, não, eu gosto. Mas no meio dessas as palavras, não tô articulando as palavras aqui na minha cabeça. No meio dessa tempestade aí de, eu gosto de ficar sozinho, É. Ele tá mascarando uma solidão que ele tem. Uma solidão. Porque ele é igual o melancólico, que tende a cair, tanto o melancólico como o fleumático, eles são mais suscetíveis à depressão, porque eles são mais solitários. Então eles conseguem estabelecer pouco vínculo Se fecha social. mais fácil, né? Entendeu? Então ele se fecha mais fácil, que ele estabelece pouco vínculo social, ele estabelece poucas comunhão, que eles não conseguem estabelecer muita comunhão, eles precisam ser treinados muito nessa parte de comunhão. O sanguíneo e o colérico, eles conseguem estabelecer muito mais comunhão do que um fleumático e melancólico. O fleumático e o melancólico, eles têm dificuldade em estabelecer comunhão. Eles têm uma certa resistência ali em se abrir, em falar, porque eles tendem muitas vezes para o negativo. O pensamento deles tende muito para o negativo, não para o positivo. E aí eles têm que revalidar, eles têm que tratar o pensamento dele, porque no pensamento pode ser que ele crie várias ideias e acredite naquilo. E aquilo não seja nem tudo ideia da cabeça dele. Meu Deus. Entendeu? Então, é isso aí, gente. Vocês veem que esse assunto dos temperamentos, ele é muito rico, né? Falar sobre os temperamentos é muito rico. Você vê que a gente pegou 2 episódios para falar sobre o temperamento e ainda assim, alguns falam mais, outros menos, mas sim, é um assunto muito rico para falar sobre os temperamentos e a gente espera aí que vocês viram que a gente já tá, as palavras assim, já tá zanzando. Tá zanzando, 2h31 agora da manhã. Da madrugada. Daqui a pouco o galo canta aí. Já cantou, já. E se cantar mais uma, eu nego. Então a gente tá aí. A gente espera que esses 2 episódios que a gente fez uma síntese aí sobre os temperamentos tenha ajudado a você, tenha feito você se conhecer um pouquinho mais. A gente espera que tenha ajudado a você se conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre o temperamento, às vezes do seu pai, sua mãe, sua família, seus irmãos. E é isso aí, gente. A gente agradece pelo esse podcast de hoje, você que nos ouviu através do YouTube, através do Spotify. Que Deus abençoe as vossas vidas. Eu já tô... As pilhas tá acabando aqui. As pilhas acabou já. Duracell tá acabando. Sanguíneo, tem as pilhas dele, quando começa a acabar, já era. Já era. Para concluir, para falar com vocês, todos os temperamentos têm suas virtudes, tanto melancólico, quanto fleumático, quanto sanguíneo, colérico, e tem suas virtudes, eles têm suas qualidades, assim como eles têm seus defeitos. Mas não quer dizer que por eles terem defeitos que não possam ser melhorados, que não possam ser corrigidos. O sanguíneo, ele pode ter paciência, ele pode ter um domínio próprio. O colérico, ele pode desenvolver no amor. O melancólico, ele pode ter empatia, da comunhão, do amor, mudar o seu pensamento de receptor negativo, mas ele pode se treinar, ele pode se preparar de não apenas olhar o negativo, ele ir para os lugares e voltar, nossa, foi uma bênção isso, foi uma bênção a palavra, foi uma bênção o louvor, foi uma bênção o culto, foi uma bênção o trabalho, foi uma bênção, ele olha não por um sentido negativo mais, ele não olha para um sentido mais exaustivo, de cansativo, de difícil, de que é chato, não, ele começa a olhar para o sentido positivo da coisa, ele começa a olhar para o sentido extraordinário, e a mente dele olhando para o positivo faz ele ir mais longe ainda.
O fleumático, se ele deixar o Espírito Santo trabalhar sobre ele vira um ótimo conselheiro, ele vira um ótimo amigo, ele deixa de ser isolado e se torna um bom amigo, ouvinte, conselheiro, companheiro, aquele cara que está do lado, fala, nossa, quando eu não estou bem, vou lá, converso com ele, passo 2, 3, 4 horas conversando, e ele passa, e o fleumático muitas vezes não fala nada. Ele deixa a pessoa falar e fica ouvindo. E quando ele vai falar ponderado pelo Espírito Santo. Um fleumático cheio do Espírito Santo, quando ele vai falar ponderado do Espírito Santo. Então, muitas vezes, um líder vai ter fleumático, que vai parar para ficar ouvindo. E ele não vai se cansar. Ele vai ouvir tudo, ouvir. E vai falar, você se cansou? Não. Se a pessoa depois voltar a contar a mesma história, ele vai ouvir a mesma história. Ele pode ouvir a mesma história 10 vezes no mês. Da mesma pessoa. E para ele sempre vai estar normal. Ele não vai estar despreocupado. Ele vai estar preocupado, mas não vai estar tão... eu tô cansativo. Não, ele vai estar ouvindo. Ele não vai estar querendo... Começou a conversa e já quer que já corta, né? Já vai querer, irmão, vamos orar, então Deus vai atuar na sua vida, amém? Não, ele vai atuar de outra maneira. Então, independente do temperamento, Deus vai ouvir, Deus vai agir. Aquilo que vai depender de nós. Cada temperamento vai agir de forma diferente, como eu falei na ansiedade. O sanguíneo e o colérico, eles vão agir de uma forma diferente, da impulsividade deles, do controle. Já o melancólico fleumático jamais se fechar, jamais cair para o isolamento. O sanguíneo colérico pode muitas vezes ir para a ansiedade já turbulenta. Já o melancólico fleumático pode já cair mais facilmente em uma depressão, em um sentimento de angústia. Então, cada um de nós tem que tomar a ciência do nosso temperamento, das nossas qualidades, dos nossos defeitos, porque em Tiago vai dizer que Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados segundo as nossas próprias concupiscências. Então, aqueles defeitos que eu tenho, aquelas falhas que eu tenho, isso pode virar uma tentação na minha vida. E se isso virar uma tentação, acaba sendo paralisado o projeto de Deus, eu posso acabar pecando. Então, eu tenho que tomar cuidado, conhecer minhas falhas, conhecer meus defeitos, para que o Espírito Santo possa trabalhar e eu também trabalhar, para que eu possa vencer as falhas, defender os defeitos e fazer com que Cristo vivo seja formado em mim. Então, por isso é necessário esse conhecimento, essa intelectualidade das nossas vidas, de entender os nossos próprios temperamentos, para que possamos ter uma vida santa, saudável, pura, fiel e verdadeira na presença de Deus. Bom, isso aí só foi para encerrar, como o Gabriel falou, não é fácil, hoje não foi um dia fácil, parece que de todos que a gente falou, hoje foi o dia que a gente está mais baqueado, hoje gente. Pegou. E olha que o cenário ficou legal, acho que acho que esse sofazinho traz sono. Hoje foi o dia que a gente mais fez um negocinho legal aqui, né? Sim. Fez uma mas as energias não vieram como a gente esperava. Acho que a gente comeu muito antes do podcast, por isso. Nossa, a gente comeu muito. Ou não, né? 2 horas da manhã é normal o ser humano ter sono, né? Depois das 2 da manhã. Foi de 7 e pouco, então. Mas é isso, gente. No próximo episódio a gente vai voltar a falar. Não perca, o próximo episódio a gente vai falar sobre ansiedade. A gente vai entrar mais a fundo sobre a ansiedade, com surpresas também no próximo episódio. A gente vai entrar mais fundo, conhecer, trabalhar, como superar. Você que está passando dificuldade, que ouviu o primeiro podcast, falou, caramba, falou algumas coisas comigo, mas eu preciso de mais. Sábado, semana que vem, segunda-feira, a gente vai entrar mais a fundo, a gente vai conhecer mais e vai desenvolver mais nosso conhecimento, para que você possa ser edificado, fortalecido, e independente do seu temperamento, Deus vai te usar. Deus tem um plano na sua vida. Se mantém firme, forte, conhecendo suas falhas, conhecendo seus defeitos, mas também potencializando suas virtudes, potencializando seus dons, potencializando sua capacidade, e para que você possa ter uma vida de excelência na presença de Deus em todas as áreas da sua vida.
Muito obrigado a você que ouviu, a você que esteve presente até este horário, a você que ouviu o podcast até o final, que a gente conhece alguns aí que não gostam de podcast mais de 1 hora, tô de olho. Olha aí. Deixa esse comentário que vocês estão achando do podcast, deixa seu gostinha, deixa sua inscrição, deixa ativado o sininho e que a gente possa se encontrar mais vezes. Siga-nos na rede social lá. Sempre vai ter uma novidade, umas dicas para a próxima. O próximo episódio. Próximo episódio. Deixe lá, vai lá no nosso Instagram, vai lá. Olha, eu gostaria de comentar sobre isso. Deixa lá seu comentário. Será muito produtivo, tá bom? Muito obrigado a todos. Um dia abençoado, independente do horário. Que Deus venha resplandecer sua luz sobre você e te dê a paz em todo momento. Tá bom? Falou!